Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Trabalho em uma empresa de segurança privada, mas não como vigilante, já que me formei em engenharia de sistemas. Sou responsável por tudo relacionado às instalações das câmeras de segurança. Preciso ir a diferentes lugares para os quais contratam nossos serviços. Como a empresa é grande e sua rede se expande por vários estados, viajo de um lugar para outro, dando manutenção e supervisionando para que tudo funcione bem. Há anos deixei de me dedicar ao trabalho mais pesado, que é a instalação desses serviços. Essa tarefa agora está a cargo de outras pessoas, sob minha direção. Neste trabalho nunca faltam acidentes ou situações inconvenientes. Por exemplo, o equipamento que se instala apresenta complicações, mas geralmente podem ser resolvidas pelos próprios trabalhadores ou por uma consultoria que posso fazer com eles por meio de uma chamada. Após um longo período sem descansar, decidi tirar alguns dias de férias, ausentando-me por uma semana inteira. Avisei que nesse tempo não estaria disponível para ninguém. Confiava que as pessoas encarregadas sabiam o suficiente para manter tudo em ordem, pelo menos por esses dias. Ao retornar, encontrei várias mensagens e chamadas insistentes, solicitando minha ajuda para resolver uma situação muito atípica. Acabei entrando em contato com o técnico responsável por este serviço. Ele me contou que, algumas semanas antes, o dono da empresa para a qual trabalhávamos solicitou a instalação de câmeras em sua casa. Não nos deu muitos detalhes sobre os motivos, já que cada vez é mais comum que, por motivos de segurança, se instalem câmeras no interior de residências particulares. Quando falei com ele, parecia que o técnico estava nervoso e confuso. Me contou que, desde a instalação, aconteceram coisas que lhe pareceram estranhas. Diferente de outros serviços, ele só precisava das câmeras para um quarto da casa, já que aparentemente o restante já tinha câmeras instaladas. Ele não tentou descobrir o motivo disso. O quarto estava vazio e parecia recém-pintado, mas por trás da camada de tinta branca recém-aplicada, viam-se marcas de unhas nas paredes, especialmente na parte inferior do muro. Durante a instalação das câmeras e a conexão dos cabos, ele sentiu a presença de alguém mais no quarto. Em um momento, até acreditou ver alguém atrás de si, mas não havia mais ninguém na casa, exceto a pessoa do serviço, que estava em outro local. Aquele quarto transmitia uma energia muito estranha, apesar de ele não ser crédulo em sensações desse tipo. Poucos dias depois, recebeu o relatório de que as câmeras haviam parado de funcionar. Na tela, onde deveria aparecer o que estava acontecendo no quarto, não havia imagem. Quando foi verificar o que estava acontecendo, não notou nada de errado, nem com o cabeamento, nem com a conexão à internet ou à tela. Reiniciou tudo e deixou funcionando normalmente. Depois disso, recebeu outro relatório informando que o serviço estava falhando novamente. Desta vez, parecia que os cabos tinham sido desinstalados intencionalmente. Os cabos estavam cortados, mas não por algo afiado que os cortasse uniformemente, como no caso de uma tesoura. Parecia que algo os tinha mordido, mas com dentes ou presas maiores que as de um rato ou gato. Pareciam mais com as de um cachorro grande, mas pela altura em que os cabos estavam, era impossível que um animal os alcançasse. Quando perguntou o que poderia ter causado esses danos, não obteve resposta. O cabeamento teve que ser trocado, e a sensação que ele experimentou na primeira vez voltou ainda mais intensa. Deixou tudo funcionando bem e tudo isso aconteceu enquanto eu estava fora. Mas agora havia outro relatório, com muito mais urgência, pois os pais precisavam ver as gravações e não conseguiam de jeito nenhum. Ele me pediu que, como eu já estava de volta, assumisse essa responsabilidade, já que ele não queria voltar àquele lugar. Isso agora era minha responsabilidade. Então fui ao local para resolver o problema e tentar descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei à casa, estava apenas a esposa do nosso cliente. Pedi que ela me explicasse o que havia ocorrido.
Um pouco nervosa e inquieta, ela me contou que, há algum tempo, coisas estranhas aconteciam na casa, mas em particular no quarto onde instalamos as câmeras. Toda a casa tinha um sistema de vigilância, mas as câmeras daquele quarto paravam de funcionar por algum motivo. Esse foi o motivo pelo qual decidiram encontrar um serviço mais profissional e nos chamaram. Ela me contou sobre as falhas na nova instalação. Sem que eu perguntasse, mencionou que aquele quarto era ocupado por uma das filhas, que tinha síndrome de Down. Parece que desde pequena, a menina era muito perceptiva a coisas que os outros não eram capazes de ver ou sentir. A situação se tornou mais séria quando notaram um comportamento estranho à noite. Eles ouviam a menina conversando com alguém no quarto, mas quando entravam para ver quem era, não havia ninguém, apenas ela dormindo. No início pensaram que fosse apenas brincadeira dela, mas isso se prolongou e por dias ela passou a não falar com ninguém, como se não descansasse à noite. Eles não encontraram outra forma de saber o que estava acontecendo no quarto, além de instalar câmeras. No final, por um motivo ou outro, não detectavam nada, já que as câmeras acabavam estragando. Decidiram contratar nossos serviços na esperança de que pudéssemos descobrir o que estava acontecendo. Desta vez, estavam mais desesperados porque a filha começava a mostrar hematomas em parte do corpo, como se alguém a beliscasse ou segurasse com força. Às vezes, a ouviam gritar à noite, mas ao entrar no quarto, ela estava dormindo na cama, como se nada estivesse acontecendo. Foi por isso que solicitaram nossa ajuda para tentar descobrir o que estava acontecendo ali. Disse à mãe que levaria o equipamento onde as gravações estavam armazenadas e tentaria extrair os dados para dar-lhes uma resposta. Como tinha muito trabalho acumulado por causa dos dias ausentes, foquei em outras pendências e esqueci de revisar os vídeos. Até que, em casa, lembrei-me de que tinha o equipamento com as gravações. Para mim, era melhor revisar em casa, pois tinha um monitor e equipamentos melhores. Quando instalei, estranhamente tive dificuldades para acessar os arquivos, especialmente os daquele quarto. Parecia que estavam de alguma forma criptografados. Baixei os arquivos e fiz uma cópia de segurança. Por curiosidade, reproduzi uma das gravações e o que vi me deixou perturbado. No vídeo, entre 1 e 2 da manhã, após os pais colocarem a menina para dormir, ela se levantava e sentava na beira da cama. Ficava nessa posição por um longo tempo. Cerca de 1 hora depois, levantava-se e ia para o meio do quarto. Ela ficava ali um tempo, e um dos quadros na parede, oposta à cama, começava a se mover. Balançava por alguns segundos até cair no chão. Geralmente as câmeras também gravam sons, mas desta vez estava tudo em silêncio. Não sabia se por alguma falha ou porque realmente não havia som algum no quarto, nem mesmo o do quadro caindo. Depois disso, vi a menina se agachar e rastejar para debaixo da cama. Minha espinha gelou pelo quão estranho aquilo era. Adiantei o vídeo para ver se ela saía ou se acontecia algo mais. Durante esse tempo, uma partícula branca, quase luminosa, ia e vinha de um lado para o outro na frente da câmera. A menina nunca saiu debaixo da cama, mas mais perturbador ainda foi que a porta do quarto se abriu. A luz acendeu e a mãe entrou no quarto. Ao fazer isso, a menina apareceu deitada na cama, coberta e aparentemente dormindo. O quadro também estava pendurado no lugar. Revisei o vídeo várias vezes e nunca consegui detectar o momento em que ela saiu debaixo da cama, embora a escuridão do quarto dificultasse a percepção de detalhes. Depois que a mãe se certificou de que a menina estava dormindo, saiu do quarto e apagou as luzes. Quando a luz apagou, percebi uma figura na frente da porta, uma sombra de alguém alto, que desapareceu após alguns minutos. Adiantei o vídeo para ver se algo mais acontecia, mas não detectei nenhum movimento até amanhecer, quando os pais foram acordá-la. Nos anos de trabalho, nunca tinha visto algo assim. Fiquei curioso para saber o que acontecia em outras noites, então fiz um backup extra. Liguei para meu chefe e contei a situação. Também falei com alguns colegas, e alguns acreditaram, outros não. Para provar, pensei em mostrar os vídeos guardados no backup extra, já que tinha entregue os originais à família. No dia seguinte a tê-los assistido, quando os reproduzi para mostrar a alguns, não mostravam nada. Outros nem se reproduziam. Tentei várias maneiras de resolver, mas nenhuma deu resultado. Tentei contatar a família para ver se conseguiram ver os vídeos e se ainda os tinham.
Para minha surpresa, quando fui ao endereço, a casa estava vazia. Os telefones estavam indisponíveis. Agora só tenho o que minha memória lembra. Desde que me lembro, sempre sonhei em cruzar para os Estados Unidos. Não porque quisesse deixar meu país, mas porque lá não há muito o que fazer. Trabalhei no que pude, mas chegou um momento em que o dinheiro já não era suficiente. Depois de pensar bastante, juntei o que consegui e me animei a tentar. É o que aconteceu nessa travessia. Algo que não desejo que ninguém viva. Havia 2 senhoras, um jovem que não parava de falar por nervosismo, e 3 homens que pareciam quase arrependidos. O coiote nos explicou o plano. Iríamos seguir os trilhos do trem, porque, segundo ele, era o caminho mais rápido e seguro até o próximo ponto. Ele disse que o trem passava apenas uma vez por dia e que, se fôssemos cuidadosos, não haveria problema. Mas também nos alertou sobre algo que, naquele momento, eu não entendi bem. Ele disse que, se chegássemos a um túnel, devíamos passar rápido e nunca parar, não importa o que ouvíssemos ou sentíssemos. A primeira parte da travessia foi difícil, mas nada fora do comum. Caminhamos por várias horas com o frio batendo em nossos rostos, tomando cuidado para não tropeçar, pois os trilhos estavam cheios de pedras soltas. A noite estava escura, mas a luz da lua era suficiente para que não precisássemos de lanternas. Tudo ia bem, até que chegamos ao primeiro túnel. De longe parecia um buraco enorme na montanha, completamente negro. O coiote nos disse para apressarmos o passo, porque aquele túnel era longo e, quanto mais rápido o cruzássemos, melhor seria. Entramos em fila, com o coiote à frente e eu quase no final. Mal demos alguns passos para dentro e o ar mudou. Era frio e o eco de nossos passos ressoava nas paredes, fazendo tudo parecer ainda mais bizarro do que já era. Não tínhamos caminhado nem 5 minutos quando ouvi algo. A princípio, pensei que fossem nossos próprios passos, reverberando no túnel. Mas não era. O som tinha outro ritmo, mais rápido, como se alguém estivesse correndo atrás de nós e se aproximando rapidamente. Olhei para trás, mas não vi nada. Fiquei em silêncio porque não queria assustar os outros. Mas vi que a senhora atrás de mim também olhou. Nossos olhos se encontraram e eu soube que ela também tinha ouvido. O coiote gritou para continuarmos andando e não perdermos tempo. Disse que túneis sempre faziam barulhos estranhos, mas que não devíamos parar por nada. Tentei obedecer, mas o som daqueles passos não desaparecia. Era como se alguém ou algo estivesse acompanhando o nosso ritmo, mas sempre um pouco atrás. No meio do túnel, as coisas pioraram. Um dos homens que estava na frente gritou que alguém o tinha tocado. Todos paramos de repente e o coiote ficou louco de raiva. Ele disse, gritando, que não podíamos parar ali e que devíamos continuar andando sem olhar para trás. A tensão já tinha tomado conta. A senhora atrás de mim começou a rezar e um dos homens mais jovens acendeu uma lanterna para iluminar atrás de nós. Não se via nada, apenas o túnel vazio. Continuamos andando, mas agora todos aceleraram o passo. Os passos atrás de nós também pareciam mais rápidos, como se não quisessem que fôssemos embora. De vez em quando, eu via sombras se movendo pelas paredes, como se alguém estivesse correndo ao nosso lado, mas nunca conseguia enxergar direito. Sentia que o túnel estava ficando mais longo, como se nunca fôssemos sair. De repente, finalmente vimos a saída. Um pequeno círculo de luz no final do túnel. O coiote gritou para corrermos e foi o que fizemos. Saímos todos correndo, sem olhar para trás. Quando chegamos ao outro lado, paramos para recuperar o fôlego. Pensávamos que o pior tinha passado, mas foi aí que percebemos que alguém estava faltando. O jovem que tinha acendido a lanterna não estava conosco. Ninguém ouviu ficar para trás, mas também não o vimos sair. O coiote disse que precisávamos continuar, que não era problema dele, mas algumas pessoas do grupo insistiram em esperar. Ficamos ali alguns minutos em silêncio, olhando para a saída do túnel. De repente, o vimos. Ele estava parado na entrada, imóvel. A princípio, pensei que ele estava bem, mas algo não parecia certo. Sua postura era rígida e, embora seu corpo estivesse ali, sua expressão era vazia. Seus olhos estavam abertos, mas ele não dizia nada. O coiote tentou falar com ele, mas não houve resposta.
Quando ele deu um passo à frente, todos nós recuamos. Algo estava errado. Foi então que o coiote gritou para irmos embora. Disse que não podíamos fazer mais nada por ele. Continuamos andando e, embora ninguém quisesse admitir, todos sabíamos que o que tínhamos visto não era normal. Naquela noite, quando finalmente chegamos a um lugar seguro para descansar, alguém perguntou ao coiote o que acontecia naqueles túneis. Ele ficou em silêncio por um momento. Tentou trocar de assunto, mas acabou dizendo que aquelas vias eram conhecidas pelos desaparecimentos. Segundo ele, muitos migrantes tinham morrido naqueles túneis, seja por causa do trem, de acidentes, ou simplesmente porque nunca conseguiram sair. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que penso naqueles passos ou no homem parado na entrada do túnel, minha pele se arrepia. Talvez tenha sido o medo, o cansaço, ou talvez existam coisas neste mundo que simplesmente não podemos explicar. A única coisa que sei é que nunca quero voltar a cruzar por aqueles trilhos. Meu nome é Hilda e tenho atualmente 50 anos. Minha história começa há alguns anos, quando eu tinha 20 anos. Sempre morei no mesmo lugar e não há muitos habitantes por aqui, mas como em todo lugar, tem escolas. Foi lá onde trabalhei como zeladora. Um dos meus amigos trabalhava vendendo lanches e me disse que procuravam alguém para limpar os banheiros e as salas de aula. Não me pareceu uma má ideia, pois na maioria das vezes eu fazia a limpeza quando as crianças saíam das aulas. Então, ficava muito sozinha. Eu tinha as chaves de todas as salas de aula e quartos da propriedade. No total, eram 12 salas de aula, que eram usadas da primeira à sexta série. O trabalho não era muito complicado. Eu já tinha trabalhado com faxina antes, então estava acostumada. Lembro-me muito bem que havia alguns rumores sobre aquele lugar. Você sabe, os mesmos de sempre. Ouviam-se ruídos estranhos e às vezes viam sombras andando pelo lugar. Naquela época eu namorava um garoto da cidade. Vamos chamá-lo de Luiz. Às vezes ele me acompanhava enquanto eu limpava e ficava comigo a tarde toda. Lembro-me de que ele me perguntava se eu não tinha medo de ficar sozinha, e eu respondia que não. Por algum motivo, Luiz me disse que havia algumas salas de aula que pareciam desconfortáveis, que havia uma aura pesada que ele não gostava. A princípio, pensei que fosse tudo coisa da cabeça dele, pois não sentia nada. Em certa ocasião, enquanto limpava uma das salas de aula, Luiz saiu para dar uma volta enquanto eu catava o lixo. Ele voltou alguns minutos depois, dizendo que a porta de uma das salas havia batido. Entre risadas, eu disse para ele não ter tanto medo, que estava ventando. Ele discutiu comigo, dizendo que a porta estava fechada. Era como se alguém estivesse batendo muito forte nela do outro lado. Ele ficou ao meu lado o resto da tarde, e eu fiquei zombando dele por vários dias por causa disso. Luiz nem sempre estava comigo. Na verdade, ele passava a maior parte do tempo trabalhando. Então, uma tarde, eu estava varrendo sozinha uma das salas do segundo ano. Estava cansada, mas quase terminando. Alguns alunos deixavam o material escolar em um móvel no canto da sala. Lembro que naquele dia eu estava do outro lado, quando de repente ouvi um dos livros cair no chão. Disse a mim mesma que iria pegá-lo antes de sair. Alguns segundos depois, ouvi outro livro cair. Um tanto resignada, fui até a estante e os coloquei de volta em seus respectivos lugares. Na minha mente, repeti para mim mesma que, provavelmente, eles estavam mal colocados. Nada mais aconteceu, mas, com o tempo, comecei a notar a estranha sensação que meu namorado estava comentando. Mais do que qualquer coisa, em uma sala em particular. Ela ficava quase no fundo do terreno, e a sala parecia ser a mais antiga de todas. Presumi que fosse uma das primeiras que haviam sido construídas naquele lugar. Em outra ocasião, ouvi claramente meu nome sendo chamado. Eu estava terminando de limpar quando ouvi alguém gritar comigo do lado de fora da sala. A primeira coisa que pensei foi que era algum professor. Em certas ocasiões, eles voltavam para procurar algo que tinham esquecido. Mas eu saí e não tinha ninguém. Até chamei, mas não houve resposta. Eu estava sozinha. Não vou negar que naquele dia, fiquei nervosa o resto do meu turno. Mas isso, com certeza, é algo que já aconteceu com todos. Quando você escuta claramente que alguém está te chamando, mas não há ninguém, e em seguida sente uma sensação de vazio.
Até aquele momento, não tinha ido mais longe. Sempre conseguia encontrar uma razão lógica para o que estava acontecendo. Isso até o que aconteceu no banheiro dos estudantes. Naquele dia, cheguei um pouco atrasada, pois como meu sobrinho estava um pouco doente, acompanhei meu irmão ao posto de saúde. No final, cheguei ao trabalho cerca de 2 horas depois. Felizmente, o diretor me disse que não havia problema. Mas ainda assim, eu tinha muito o que fazer. Tentei me apressar. Tentei fazer tudo rápido. Tentei deixar bem limpo com a pouca luz do dia que me restava. Eu estava destruída, mas quase terminando. Naquele momento, me lembrei que precisava lavar os banheiros. Disse a mim mesma que podia deixar para amanhã, mas francamente, sou daquelas pessoas que não conseguem deixar as coisas pela metade. Não eram banheiros muito grandes. Na verdade, um para meninos e outro para meninas. Dentro de cada um, havia 4 cabines, pias e um espelho. Comecei pelo banheiro masculino. Quando saí, já estava escuro. Não vou negar que comecei a ficar um pouco nervosa. Depois do que já havia acontecido, o lugar parecia muito solitário, e todas as salas de aula estavam no breu. Sempre carregava comigo uma corrente com uma pequena cruz no pescoço. Foi um presente da minha avó, que me deu no meu aniversário de 15 anos. De certa forma, tê-la comigo me dava mais tranquilidade. Eu estava no último banheiro, o das meninas, terminando de esfregar com a vassoura, quando ouvi a voz de uma criança. A princípio, pensei que tinha imaginado, porque podia ser ouvida muito longe. Mesmo sabendo que os banheiros ficavam longe da entrada principal, eu achava que era uma forma de tentar justificar o que ouvi. Continuei com o meu trabalho e de repente ouvi a voz novamente. Dessa vez me pegou de surpresa e pulei de susto. Parecia muito próxima, parecia que vinha da entrada do banheiro. Senti aquele bendito arrepio que percorre todo o corpo. Olhei da última cabine em direção à porta, mas não havia nada. A voz era de uma criança, eu tinha certeza, porque era muito clara. Era muito parecida com os pequenos da primeira série. Passei por todas as cabines, uma por uma, devagar e com medo, mas não encontrei nada. Fiz o mesmo no banheiro ao lado, o banheiro dos meninos. Abri todas as portas, devagar e com medo. Nada. Entrei em estado de alerta e fiquei tentando entender tudo o que estava acontecendo. Voltei para o banheiro que estava limpando e me apressei para terminar o pouco que faltava. Na minha cabeça, repetia várias vezes o que minha avó sempre dizia, que muitas vezes as energias ficam presas. Tentei cantar bem alto. Era uma forma de não pensar no que tinha acontecido. Era um lugar antigo e havia também um som estranho ou outro. Mesmo que eu pudesse dar-lhes uma explicação coerente, aquilo estava me deixando muito nervosa. Ficar sozinha à noite nos banheiros de uma escola primária não era nada fácil. Coloquei todo o lixo em um saco preto e resolvi sair para o pátio principal. Eu tinha a regra de trancar todas as portas, então fiz isso com as 2 entradas dos banheiros. Finalmente havia terminado, embora já fosse tarde demais. A única coisa que me faltava era ir até o escritório e tirar o lixo. Assim, eu poderia sair e ir para casa. Eu estava indo em direção ao portão quando, de repente, ouvi um som. Era como se uma porta estivesse sendo esmurrada com muita força. Pulei de susto, pois o som era muito alto. Parece-me estranho, pois eu já havia fechado todas elas. Mesmo assim, comecei a verificá-las novamente. Disse a mim mesma que não demoraria muito. Eu estava prestes a terminar quando as batidas apareceram mais uma vez. Dessa vez, percebi que vinham de uma das portas do banheiro dos alunos. Não estou mentindo quando digo que senti algo horrível no peito. Tinha acabado de fechar aquela porta. Eu estava lá há 5 minutos. Poderia apostar qualquer coisa que não havia ninguém lá dentro. Fiquei a alguns metros de distância e senti como se todos os cabelos da parte de trás do meu pescoço se arrepiaram. Era como se alguém estivesse dando socos na porta. As batidas eram muito fortes e eu não sabia o que fazer. Minhas mãos começaram a tremer e as chaves escorregaram dos meus dedos. De jeito nenhum eu iria abrir aquela porta. Não tinha ideia do que havia ali. Fiquei ali parada por mais alguns segundos. Não sei como explicar, mas simplesmente não conseguia me mover. Era como se minhas pernas não respondessem. Os golpes continuaram e ficaram mais fortes. Meu coração batia incontrolavelmente
e meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Assim que pude, lentamente me agachei e peguei as chaves. Foi nesse momento que ouvi uma voz. Era a mesma voz que chamou meu nome. Eu não entendi nada do que ela dizia, mas claramente era uma criança. O que não entendi foi como ela vinha de dentro do banheiro. Em outras circunstâncias, eu teria pensado que era um garotinho que ficou lá dentro. Mas algo em mim dizia que não. Repeti para mim mesma que era impossível que fosse uma criança. E meus sentidos me diziam para não abrir aquela porta por nada neste mundo. Quando senti minhas pernas finalmente responderem, me virei e comecei a correr apavorada. Atrás de mim, os barulhos continuavam. Eu estava atravessando o campo onde as crianças faziam educação física. A iluminação do lugar era uma simples lâmpada pendurada que parecia aumentar ainda mais o clima sombrio. Eu segurava minha corrente com a cruz e repetia para mim mesma: olhe para o chão, não olhe para os lados. A cada passo que dava, o peso nas minhas costas tornava-se mais insuportável. Quando finalmente consegui chegar à entrada da escola primária, senti como se pudesse respirar novamente. Peguei as chaves, mas minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia colocá-las na fechadura. Respirei fundo e disse a mim mesma que deveria me acalmar. O melhor que pude, consegui fechar o portão. O caminho de volta para casa foram os minutos mais longos da minha vida. Eu não sabia como explicar a mim mesma o que havia acontecido. Quando entrei na cozinha de minha casa, minha mãe estava preparando o jantar. Ela olhou para mim e, em tom sério, perguntou se estava tudo bem. Ela se aproximou preocupada, porque eu não estava respondendo. Eu estava pálida e nem sabia o que dizer. Foi quando percebi que não estava carregando a mochila onde guardava minhas coisas. Eu a havia deixado na escola. Não sei se minha mãe acreditou em mim naquela noite, mas tentei contar a ela o que havia acontecido. Os barulhos, a voz da criança e as batidas horríveis na porta. Minha voz falhou de repente, porque o terror ainda não havia desaparecido. Pedi para minha mãe me acompanhar para dormir. Sei que aos 20 anos eu poderia ser um pouco infantil, mas não me importei. Na minha mente, eu não conseguia parar de ouvir a voz da criança do outro lado da porta. Eu não sabia o que ela estava dizendo, mas realmente parecia uma criança. O que eu não entendia era o jeito que ela batia. A sensação que tive no meu peito e como a atmosfera se tornou pesada me disseram que aquilo não poderia ser algo bom. No próximo dia, apareci para pegar minhas coisas e disse ao diretor que não queria mais continuar trabalhando lá. O homem me olhou sem entender, mas expliquei para ele o que tinha vivido. Tenho certeza de que ele não acreditou em mim, mas francamente eu não me importei. Ele gentilmente me pediu para cobrir mais alguns dias, enquanto encontrava alguém para cuidar da posição. E o que posso dizer? Não pude dizer não. De certa forma, me senti comprometida. Mas felizmente, Luiz me acompanhou o resto das tardes. Ele acreditou em mim desde o início e me disse que podia sentir. Ele sabia que havia algo que não estava certo naquele lugar. Ele nunca me abandonou e, felizmente para nós, nada mais aconteceu. Essa foi a experiência mais doentia que presenciei. Foi algo que mexeu muito comigo. Trabalhar em um hotel não é o trabalho mais glamouroso do mundo. Na verdade, está bem longe disso. Mas quando precisei de emprego e apareceu uma vaga no hotel local, aceitei imediatamente. Eu tinha 18 anos e havia acabado de terminar o ensino médio. Decidi não fazer faculdade porque estava fazendo o oposto de tudo o que meus pais queriam que eu fizesse na vida. Houve vários pequenos incidentes que aconteceram nos primeiros meses que achei desconfortáveis e nojentos. Homens dando em cima de mim e perguntando quanto custaria para eu passar a noite com eles. Era normal de se ouvir. Eu trabalhava na recepção, mas tínhamos poucos funcionários constantemente. Então fiz tarefas domésticas por cerca de um mês ou mais. Deixe-me dizer, foi realmente horrível as coisas que vi. Finalmente tive que dizer ao meu gerente que iria pedir demissão se tivesse que limpar mais um quarto nojento. Ele me garantiu que não seria mais necessário e que meu trabalho seria fácil a partir de então. Eram cerca de 2 da manhã, durante uma intensa nevasca. Ninguém havia feito check-in por horas a fio. Imaginei que o resto da noite seria igualmente calmo, talvez até silencioso. Mas ouvi a porta se abrir e a campainha pendurada nela tocou alto. Vi 2 caras vestindo casacos grandes e pesados.
Eles pisaram com suas botas cheias de neve e molharam toda a recepção. Eles estavam rindo de alguma coisa, mas pararam imediatamente quando me viram sentada. Seus sorrisos até desapareceram de seus rostos, e eles olharam de forma estranha um para o outro. Eles caminharam lentamente até a mesa, enquanto eu exibia meu sorriso falso de atendimento ao cliente e tentava o meu melhor para parecer amigável e prestativa. Eu estava cansada e um pouco preocupada. Eles não tinham reserva, então reservei para eles um quarto standard, com 2 camas. Achei que tudo parecia bastante normal com eles até que foram embora. Eu os ouvi começarem a falar sobre mim, mas imaginei que isso era apenas algo com o qual eu teria que começar a me acostumar. Então ignorei e continuei com minha noite normalmente. Eu estava lendo um livro para passar o tempo quando ouvi alguém entrar novamente. Era um dos homens que mencionei antes. Ele caminhou até a recepção e se inclinou sobre ela, chegando muito mais perto do que eu estava confortável em estar. Ele exalava um cheiro forte de cerveja e cigarro. Perguntei-lhe se havia algo em que eu pudesse ajudá-lo. Eu esperava que fosse algo simples e que ele voltasse para seu quarto o mais rápido possível. Mas a vida não funciona assim. Ele me disse que o ralo do chuveiro não estava funcionando e que precisava de alguém para consertá-lo imediatamente. Tentei ligar para a manutenção, mas, é claro, ninguém atendeu. Eu educadamente disse ao homem que o mais rápido que alguém conseguiria consertar seria na manhã seguinte. Ele começou a ficar muito bravo, dizendo coisas como que iria reclamar com meu gerente e deixar críticas negativas ao hotel. No momento em que ele realmente começou a gritar, decidi que talvez valesse mais a pena apenas dar uma olhada do que lidar com ele acordando todo mundo no hotel. Isso significaria ainda mais reclamações e possivelmente eu seria demitida. É verdade que não foi uma ideia muito inteligente entrar em um quarto sozinha com 2 homens, mas eu não estava pensando direito. Eu estava exausta e só queria que seu discurso terminasse. Foi uma decisão da qual acabaria me arrependendo pelo resto da vida. Ele me levou até seu quarto e pedi que ele e seu amigo esperassem do lado de fora enquanto eu verificava o ralo do chuveiro. Eles obedeceram e tudo parecia normal no começo. Eu estava debruçada sobre a banheira e abri a torneira. A água corria perfeitamente bem. Gritei que estava funcionando normalmente, e assim que comecei a me levantar, ouvi a porta bater atrás de mim. Virei-me rapidamente e gritei ao me deparar com o maior dos 2 homens parado no banheiro comigo. Ele me agarrou pelos ombros e me jogou contra a parede. "Fique quieta ou tornarei isso muito pior do que deveria ser", ele disse, quase rindo. Comecei a gritar o mais alto que pude, esperando que um dos outros hóspedes me ouvisse. Ele soltou uma das mãos para cobrir minha boca e, com um dos braços livres, fiz algo que tenho certeza de que ele não esperava. Tirei minha arma escondida, assegurada não muito longe do lado dele, e puxei o gatilho. Meus ouvidos começaram a zumbir loucamente. Ele me soltou e caiu no chão. Minha adrenalina estava bombando e eu mal notei a porta aberta e o outro homem entrando. Apontei a arma diretamente para ele e disse-lhe para ir embora, ou eu o mataria ali mesmo. Ele sabia que eu estava falando sério ao ver seu amigo sangrando no chão na minha frente. Ele não disse nada antes de sair correndo daquele quarto de hotel. Eu não tinha ideia se o cara estava vivo ou morto. Eu só precisava sair daquele quarto. Pisei na poça de sangue ao passar por ele e saí para o corredor, deixando pegadas atrás de mim. Vários hóspedes estavam parados no corredor, querendo saber o que tinha acontecido. Uma mulher no quarto ao lado deve ter visto a expressão no meu rosto, porque ela imediatamente veio até mim para se certificar de que eu estava bem. A polícia chegou pouco depois e o quarto foi isolado. O homem foi levado ao hospital e, surpreendentemente, não estava morto e também não acabou morrendo. Uma investigação foi feita contra mim, mas a câmera de segurança mostrou provas. Fui atraída para o quarto pelos homens. Eles entraram depois que pedi que permanecessem no corredor e o áudio estava muito claro. Nunca fui acusada de nada relacionado ao tiro e o outro homem foi encontrado a apenas alguns quilômetros de distância. Seu caminhão ficou preso em um banco de neve. Ambos foram condenados a anos de prisão. Devido a esse acontecimento, acabei deixando o emprego pouco tempo depois. Não suportava mais estar naquele lugar. Se há uma coisa que posso aconselhar qualquer pessoa a fazer neste mundo assustador em que vivemos,
é aprender a se proteger. Isso pode salvar sua vida um dia. Sou muito grata ao meu pai por ter me ensinado a atirar desde pequena. Isso salvou minha vida. Meu nome é Fernando e vou contar sobre uma experiência. Hoje tenho 17 anos, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 10, durante uma viagem com meu pai para visitar meus avós. Meu pai cresceu em uma fazenda em Cuiabá e pouco depois de conhecer minha mãe, se mudou para uma vila não muito distante do município. A estrada que levava até a fazenda dos meus avós era quase toda de terra, exceto por algumas pontes que atravessavam córregos. Era época de chuva e nos últimos dias havia chovido muito, deixando as estradas em péssimo estado. Uma viagem que normalmente durava 1 hora podia levar até 3, devido à lentidão com que avançávamos. Além disso, os córregos transbordavam os rios e às vezes não dava para passar. Lembro-me de que naquele dia meus pais tinham brigado. Não sei exatamente o motivo, mas não era novidade. Brigavam um dia sim, outro não. Naquela tarde, a discussão foi mais intensa que o normal, e meu pai saiu de casa, subiu em sua caminhonete e foi embora. Eu fui atrás dele. Não gostava de ficar em casa porque minha mãe continuava discutindo com todo mundo, como se quisesse descontar em mim. Entrei no banco do carona e meu pai ligou o carro. Ele disse que iríamos para a casa dos meus avós. Eu sabia que o clima estava ruim, então fiquei calado. Meu pai não parecia de bom humor nem disposto a conversar. Naquele momento não estava chovendo, mas as nuvens no céu estavam muito escuras. Parecia que a chuva começaria logo, e eu não estava errado. Não havíamos avançado mais de 1 hora, quando a visibilidade à nossa frente ficou quase nula. A chuva era tão intensa que mal conseguíamos ver o caminho, e não havia outros veículos na estrada. Estávamos sozinhos. As gotas batiam no teto da caminhonete, e os solavancos dos buracos me faziam balançar de um lado para o outro. Eu olhava para o meu pai, e ele ainda parecia irritado, mas não tanto quanto ao sairmos de casa. Era isso que eu admirava nele. Ele nunca dizia nada, apenas ficava em silêncio, imerso em seus pensamentos. Avançamos. Eu conhecia o caminho de coure salteado e sabia que havia uma mini ponte à nossa frente. Mas ela tinha desaparecido. A chuva a havia levado. Só conseguíamos ver a água correndo furiosamente abaixo. Meu pai, um pouco nervoso, disse que precisaríamos voltar. Era impossível passar. Acho que foi nesse momento que ele percebeu quão delicada era a situação. Foi difícil dar meia volta e retornar para casa, pois as estradas estavam muito ruins e ele tinha medo de ficarmos presos. Após alguns minutos, ele conseguiu virar e começamos o caminho de volta. Mas não contávamos que a ponte que havíamos cruzado 15 minutos antes também tivesse caído. Meu pai tentou se acalmar, encostou a cabeça no banco e suspirou. A chuva já não era tão forte quanto ao sairmos de casa, mas não havia como atravessar, nem mesmo a pé. Tínhamos que esperar por ajuda. A noite começou a cair rapidamente. Logo estávamos na escuridão. As nuvens também não ajudavam muito. A única iluminação vinha das luzes internas e externas da caminhonete. Meu pai estacionou no meio da estrada, procurando uma área onde estivéssemos um pouco mais seguros. Ele me aconselhou a reclinar o banco e tentar dormir, e eu obedeci. Poucos minutos depois, com o som da chuva, acabei adormecendo completamente. Algum tempo depois, acordei. Meu pai estava roncando alto. Olhei para o lado. Ele tinha o rosto ligeiramente inclinado e os braços cruzados. Lá fora, a chuva tinha diminuído. Até dava para ver algumas estrelas no céu. Meu pai havia apagado as luzes, o que as tornava ainda mais visíveis. Fazia frio. Procurei alguns cobertores no banco de trás, mas não havia nada. De repente, comecei a ouvir um som estranho à distância. Ele se misturava com o barulho dos sapos e da água ao longe. Pensei que talvez fosse o vento. Então voltei a me deitar no banco, tentando dormir mais um pouco. Mas o som ficou mais alto. Mesmo com os vidros fechados e as portas trancadas, era mais claro, como se estivesse se aproximando. De fato, percebi que parecia um chorinho. Algo que me lembrou o choro do meu cachorro quando machucou a pata. Mas dessa vez, o som era mais humano. Não sei explicar. Só sei que parecia como se alguém estivesse chorando. Senti um desconforto no estômago e uma sensação pesada no pescoço. Na estrada à frente da caminhonete,
O caminho desaparecia em uma curva. Atrás de nós, seguia reto até chegar à ponte de madeira que havia caído. Pensei em acordar meu pai, mas ele continuava roncando. O mais provável era que não fosse nada sério. No entanto, juro que aquele choro estava vindo em nossa direção, se aproximando muito rápido. Abri os olhos e olhei para a frente. Após alguns segundos, vi uma figura saindo da curva. Parecia uma pessoa. De longe parecia muito alta, talvez do tamanho do meu pai. Logo percebi que era uma mulher. Deduzi isso porque seu cabelo era comprido. Ela se movia de um jeito estranho, como se não estivesse tocando o chão. "O que é isso?" Logo disse meu pai em tom baixo. Eu não respondi e encostei toda a minha costa contra o banco. Não estou mentindo quando digo que estava me borrando de medo. Sem pensar duas vezes, ele acendeu os faróis da caminhonete e iluminou completamente a sombra no caminho. Aquela coisa era horrível. Tinha o rosto sem forma, e com isso, quero dizer que não consegui distinguir seus olhos, nariz ou boca. Ele apagou rapidamente as luzes, deixando-nos no escuro novamente. Nem preciso dizer que aquilo não era uma pessoa. Tinha o corpo de um humano, mas era impossível que fosse um. Aquela coisa estava andando ao lado da caminhonete e não demoraria muito para passar perto da minha janela. Nem meu pai nem eu falamos nada. Ambos permanecemos em silêncio. Ela se aproximava muito lentamente e aquele grito era de partir o coração. Podia vê-la se movendo através do vidro e percebi que a forma dos seus ombros era desigual. Juro que pensei que ela iria parar e tentar entrar, mas isso não aconteceu. Aos poucos a sombra passou direto. De qualquer forma, senti como se o tempo tivesse parado. Meu pai também estava nervoso, mas eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Em tom baixo, ele me disse para me acalmar e tentar manter a calma. Aos poucos, a mulher nos deixou para trás, mas mesmo à distância, o som era aterrorizante. Arrepiava o corpo inteiro. Nenhum de nós disse nada. Ficamos em silêncio até que ela desapareceu. Quando o dia amanheceu, já era possível ver a maior parte das pedras, mas ainda era perigoso atravessar. As pessoas das vilas ao redor improvisaram uma corda de um lado a outro para movimentar. Foi por esse meio que conseguimos chegar ao outro lado. Um dos fazendeiros que conhecia meu pai nos emprestou sua caminhonete. Isso, digamos, serviu para aliviar a tensão entre meus pais e fazer com que esquecessem a discussão que tiveram. A história de que vimos algo paranormal se espalhou rapidamente entre meus tios e primos. Foi uma história que abriu espaço para outros testemunhos. No entanto, pode ser a história que for. Nada me dá mais medo do que a coisa que presenciei. Era um som que arrepiava a pele por completo. Tive problemas para dormir por vários dias. Tinha medo de lembrar do rosto daquela mulher. Passei quase 2 semanas dormindo no quarto do meu irmão mais velho. Tinha medo até mesmo de ficar sozinho na sala quando apagavam as luzes. Pelo menos meu pai me entendia. Ele também tinha visto aquela coisa. Sabia que era real e que eu não estava inventando.